O governo Lula insiste nessa coisa do dólar. Os americanos, se continuar nessa palhaçada, eles vão declarar logo guerra oficial com o Brasil. Eles são capazes, para defender o dólar, para vocês terem uma ideia, de fazer a terceira guerra mundial. Presidente, muita gente associa essa iniciativa do governo americano, como o senhor acaba de mencionar, à realização da reunião dos BRICS, à pauta dos BRICS e, particularmente, a menção a uma criação de uma moeda, de uma outra forma de trocas comerciais que não seja lastreada no dólar. Bem-vindo ao canal do Janúncio Ferreira, aqui você fica por dentro das últimas notícias e acontecimentos no Brasil e no mundo. Inscreva-se e deixa o like. Interesse, isso é verdade. Nós temos interesse de criar uma moeda de comércio entre os outros países que eu não controlo. Quem tem a máquina de produzir o dólar são os Estados Unidos e não nós. Eu não controlo. Quem tem a máquina de produzir o dólar são os Estados Unidos e não nós. O mais grave, a intromissão de um presidente de um país no poder judiciário do meu país. É inaceitável. Mas os ataques de Donald Trump começaram durante o encontro dos BRICS e depois das declarações do senhor em tom de crítico aos Estados Unidos durante o evento. O senhor criticou Donald Trump por ingerência em questões que firam a independência das instituições brasileiras, né? Mas o senhor recebeu críticas por visitar a ex-presidente argentina Cristina Kirchner agora, né? Condenada por corrupção e por defender com cartaz a liberdade dela. O presidente Donald Trump, ele está na Casa Branca há 7 meses, né? Por que motivo o governo do senhor não fez nenhum movimento para estabelecer contato direto, mais próximo com o governo do nosso segundo maior parceiro comercial? Eu não tenho que conversar com o Trump até agora, não tenho nenhuma razão. E quando chegar o momento, se for necessário conversar, pode ficar certa que eu não terei nenhum problema de pegar o telefone e ligar, correndo o risco de ele, de forma mal educada, não querer me atender. O americano Donald Trump deu início hoje a uma fase sombria nas relações entre os Estados Unidos e o Brasil. E provoca espanto ao colocar em risco milhões de empregos no Brasil para defender aliados ideológicos. Foi o Trump que deu início à fase sombria entre Brasil e Estados Unidos, Bonner? Ora, não foi o Lula que comparou Trump ao nazismo? Não foi a Janja que xingou Elon Musk publicamente? Não foi o Lula que recebeu navios de guerra do Irã no Rio de Janeiro? Não foi o Lula que foi elogiado pelo Hamas? Não foi o Lula que foi declarado persona não grata por Israel? Não foi o Alckmin que foi até a posse do presidente iraniano cercado por terroristas? Não foi o Lula que mandou o Trump falar manso com ele? Não foi o Lula que defendeu a nova moeda internacional do BRICS? É o Trump quem coloca empregos em risco para defender aliados ideológicos, Renato? Não foi o Moraes que suspendeu o X no Brasil? Não foi o Moraes que emitiu ordens secretas contra Google, Meta e Twitter? Não foi o Moraes que suspendeu o Rumble no Brasil? Não foi o Moraes que decretou a prisão de uma cidadã americana? Não foi o Moraes que prorrogou o inquérito contra Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos? Não foi o Moraes que promoveu uma caça às bruxas contra Bolsonaro? Mais uma vez, a Globo se alia com os ditadores. Por isso que a discussão de vocês sobre a necessidade, sabe, de uma nova moeda de comércio é extremamente importante. TV Globo, os Estados Unidos estão de olho na TV Globo. Já vai vir muitas sanções para cima da família Marinho. Manipulou o povo brasileiro. O que acontece? O pessoal da Globo já estão pulando fora do barco. As autoridades no Brasil, a maioria que você vê, vão pular do barco com as sanções que vão vir. Se eles não recuar com o governo dos Estados Unidos, a coisa vai ficar feia. Vai sair do controle, gente. Este governo não tem estratégia, não tem planejamento e também não tem agenda, como eu sempre esse governo fraco, porque é um governo que vive de glórias passadas. O Lula tá falando mal, vamos falar bem a verdade, não tô falando aqui mal do Lula, preste atenção, você que é lulista, eu respeito todo mundo que seja lulista, que seja esquerdista. Esquerda burra não respeito, mas esquerda inteligente eu respeito. Então veja bem, quanto tempo vocês estão escutando falar a dona Janja falando mal dos americanos? Vocês estão escutando cutucando o Lula, toda vez cutucando o Trump não fala nada, porque não tá nem preocupado, ele nem sabe onde é que o Brasil existe, não sabe nada de Brasil. O Brasil significa 3% dos Estados Unidos, gente. O que ele fez? Agora, numa reunião que foi feita na Argentina com os BRICS, aqueles países reunidos, o Lula comete uma gafe quando ele fala que devia trocar a moeda do dólar, porque toda a comercialização que existe no mundo entre os países é feita em dólar. O que o Lula sugeriu? Ele sugeriu que fosse outra moeda, que criasse uma moeda própria e descartasse o dólar. Aí,
Se continuar nessa palhaçada, eles vão declarar logo guerra oficial com o Brasil. Eles são capazes, para defender o dólar, para vocês terem uma ideia, de fazer a terceira guerra mundial. E aí mexeu aonde? Mexeu em todo o sistema econômico americano. Então o que o financeiro americano? O que o Trump falou? Peraí. Enquanto ele está me xingando, não tem importância nenhuma. Enquanto não está atacando o Estado. Não está atacando o Estado. Agora, quando ele mexe com o dólar, ele mexe com todo o Estado. Sistema. O sistema americano é pior do que uma guerra. Detalhe, né? O Lula se mete em tudo quanto é governo. Não, aí, mandou avião pra Cristina Kirchner, que é não sei o quê. Pediu, aí foi lá visitar a mulher que é condenada. Exato. Que é condenada lá na Argentina. Pegou uma outra que é condenada lá no Peru e deu asilo político com o avião nosso. Foi você que pagou pra buscar uma corrupta do Peru pra vir morar no Brasil. E aproveita falando do Bolsonaro. O Bolsonaro não tem nada a ver com essa história. Nada a ver com essa história. Até porque o filho do Bolsonaro, todo mundo fala, o Eduardo, não é tão importante pros Estados Unidos. Não é importante. Estão cagando e andando pra ele lá, gente. Vamos falar bem a verdade. Bem a verdade. A verdade é que os Estados Unidos se sentiu provocado quando mexeram com o dólar. Foi só isso. Ele falou, vou taxar. Agora eu tô vendo aqui esse bobão desse Geraldo Alckmin, também, desculpa falar, isso é que eu gosto, até porque é uma pessoa que eu gosto. E ele fala, reciprocidade. Reciprocidade. Ele já falou, se colocar 50, ele coloca mais 50. Deixa eu explicar pro povo brasileiro entender. O Brasil, os Estados Unidos, depende de 3% das coisas do Brasil. Sabe de quanto que o Brasil depende dos Estados Unidos? 36%. Então vamos parar com essa conversa. Não tem condição de nenhum país do mundo guerrear com os Estados Unidos, nem comercialmente. E se a China guerreou? Sabe o que a China fez? Recuou. Sabe o que a Rússia fez? Não foi eu que falei, foi o presidente Lula. Essa frase não foi minha. Todo mundo caiu fora. Todo mundo caiu fora e deixaram o Lula sozinho. E o Lula fala muito em democracia. A esquerda fala muito em democracia. E eu queria perguntar pro Lula, que já foi meu amigo um dia. Eu já votei em você, Lula. Eu posso falar. Votei 2 vezes em você. 2 vezes. Então, eu posso falar. Eu não lembro nada que você fez por mim, mas o que eu fiz por você eu lembro. Quando eu levei o Lula no meu programa, eu fui justo com ele. As mesmas perguntas que eu fiz pro Bolsonaro, eu fiz pra ele. Sim. Eu poderia, aquele dia, ter ferrado ele. Eu sei fazer isso, igual ele. Agora, ele tá todo irritadinho. Então, colocando sempre culpa do lado do Bolsonaro. Aliás, faz 3 anos que esse povo só fala em Bolsonaro na televisão. Chega, já repetindo demais. Outra coisa aí, enche o saco essa coisa aí. Então, veja bem. O erro do Lula foi isso, essa frase que ele falou do dólar. Só isso foi uma provocação desnecessária aos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, vocês querem brigar com a gente? Então vocês vão pagar caro pelos seus produtos. O Lula tem que tratar bem a China. Claro que tem. A China é o nosso maior comprador, mas o Lula tem que tratar bem os Estados Unidos também. É o nosso segundo maior comprador. O Lula tem que tratar bem a Argentina. É a nossa segunda. Isso é verdade. Nós temos interesse de criar uma moeda de comércio entre os outros países que eu não controlo. Quem tem a máquina de produzir o dólar são os Estados Unidos, não nós. Eu não controlo. Quem deu a máquina de produzir o dólar são os Estados Unidos, não nós. É a nossa segunda compra. Sabe quem o Lula tá também? A França, que não compra nada do Brasil. A Indonésia, gente. A Indonésia, país pobre. A Indonésia compra mais coisa do Brasil do que a França. O Lula tão preocupado com o desvio do INSS. Agora com o Trump ele responde toda hora. E não sei o quê, e entrevista pra Globo, pra Record. Ninguém foi preso, ninguém tá preso, ninguém tá. Mas vamos pegar o próprio dinheiro do povo pra pagar os velhinhos do. Dia 24 começa. Começa a pagar. Minha mãe pegaram. Mas tem que pagar dinheiro que ela tinha que pegar desses caras que roubaram, mas não pegar o do povo de novo e devolver, pô. É uma baita de uma sacanagem. Que depois eles vão acertar a situação. Depois vai acertar. Vai sim. Acredita que vai acertar? Vai sim. Então essas coisas. E outra coisa, o Lula consegue explicar. Que ele não é de bem com o Trump, porque ele fala que o Trump é ditador. Ô Lula, deixa eu dar uma explicadinha pra você. Olha quem que é o seu amigo, ó. Venezuela, ditador. Nicarágua, ditador. Cuba, ditador. Você era amiguinho da Cristina, que era quase uma ditadora ali na Argentina também. Era uma demagoga danada e corrupta, que tá lá presa. Quem mais que ele? Daniel Ortega, que ela é o maior ditador. Chegou a prender freira lá, o cara é louco. Ele é amiguinho do cara. E o que a Nicarágua faz pro Brasil? Não tem nada pra fazer pro Brasil, velho. Cuba, nada. Venezuela, nada. Quer dizer, ele se junta com um monte de ditador e fala em democracia. Ele só deu a esticada pra dizer, não brinca comigo não, tá? Não brinca comigo não. Não mexa não, porque eu sou muito mais forte. Vou dar só um exemplo. Sabe quantos caças o Brasil tem? Caça. Não nem ideia. Não. Deve ter uns 400 caça. Sabe quantos os Estados Unidos tem? 11 mil. Tá bom, tá na média. O governo Lula insiste nessa coisa do dólar. Os americanos, se continuar nessa palhaçada, eles vão declarar logo guerra oficial com o Brasil. Eles são capazes, para defender o dólar, para vocês terem uma ideia, de fazer a terceira guerra mundial.